Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês um bolo gelado, delicioso, nos sabores de doce de leite, coco e ameixa. Esse bolo é muito conhecido como olho de sogra e é ideal para vocês fazerem aí para festas, aniversários ou até mesmo como eu estou fazendo, o bolo gelado. Esses recheios também dá para vocês fazerem aí para bolo no pote, porque tem muita saída esse sabor e vende muito, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar com o nosso recheio de doce de leite cremoso. Aqui numa panela eu estou colocando uma lata de doce de leite. Vocês podem comprar uma lata já pronta, pessoal. Ou se você quiser, pode cozinhar o leite condensado na panela de pressão, que vai virar um doce de leite caseiro e ficar muito gostoso também, tá bom? É totalmente opcional. Em seguida, vamos colocar aqui apenas meia caixinha de leite condensado. O leite condensado vai ajudar a deixar o nosso recheio mais firme e mais cremoso, tá, pessoal? E não se preocupem, porque em seguida vamos usar aqui 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas. E além do creme de leite também deixar o nosso recheio cremoso, ele ajuda a cortar um pouco o doce, amenizar um pouco o doce. E assim evita que o nosso recheio fique muito doce, um recheio enjoativo, tá bom? Por último, vamos colocar aqui uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina também. Vou mexer aqui muito bem antes de levar ao fogo. Depois de mexer muito bem, vamos então levar ao fogo. Sempre coloque o fogo do médio para o baixo, para não queimar o seu recheio, tá? E é importante que você vá mexendo aí sem parar, até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês para não ter erro. E o ponto certo do nosso recheio, depois de mexer muito bem, é esse aqui, pessoal. Observe que já muda, né, a consistência do recheio. Então, é só você pegar uma espátula, você vai levantar a sua espátula. Se o seu recheio cair em blocos, cair em pedaços, esse é o ponto certo. Eu sempre falo aqui pra vocês, o ponto certo de um recheio bem firme, bem consistente, para não ter o risco de vazar no seu bolo, é quando você levanta a espátula e o seu recheio precisa cair em pedaços, em blocos, tá? Depois disso, você pode desligar o fogo e vai passar esse recheio para um recipiente da sua preferência. É importante que você cubra com plástico aí por cima, pode ser até um plástico filme mesmo, em contato por cima mesmo do seu recheio. Não se preocupe porque não vai derreter. Em seguida, vamos agora fazer o nosso segundo sabor, o nosso segundo recheio, que vai ser no sabor de coco. Aqui numa panela eu estou colocando 1,5 caixa de leite condensado. Essa metade de leite condensado que eu estou usando a mais, pessoal, é a que sobrou do doce de leite, tá? Então você não perde nenhum ingrediente. Usei a metade lá no recheio de doce de leite e agora eu estou colocando a metade a mais aqui nesse recheio de coco. Então é 1,5 caixa de leite condensado, tá? Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite e essa caixinha contém 200 gramas. Em seguida, vamos colocar um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Se você não quiser colocar, você pode substituir por mais uma caixinha de creme de leite. Porém, pessoal, o leite de coco faz muita diferença aí no nosso recheio, porque o sabor do coco fica muito mais presente no recheio e fica muito mais gostoso. Então, vale super a pena, tá? Em seguida, vamos colocar também aqui 100 gramas de coco ralado e é muito importante que seja coco ralado sem açúcar, tá? Esse que eu estou usando é coco ralado em flocos, mas é opcional. E por último, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga, que pode ser margarina também. Vamos então nesse momento levar tudo ao fogo e ao mesmo processo coloque o fogo sempre do médio para o baixo, para não queimar o seu recheio. E você vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui também para vocês. E observe como muda, pessoal, a consistência. Olha a consistência desse recheio quando chega no ponto certo. E é o mesmo processo, tá? Para você saber se tá no ponto certo, você pega um pouco do recheio, levanta a sua espátula. Se cair assim em pedaços, em blocos, esse é o ponto certo. Pode desligar o fogo e você vai fazer o mesmo processo, passar para um recipiente e cobrir com plástico aí por cima em contato com o seu recheio. Também para que não venha criar uma nata, uma película por cima do seu recheio, e também é muito importante que você deixe ele esfriar em temperatura ambiente, tá bom?
Então agora vamos para a nossa terceira etapa, que é hidratar aí as nossas ameixas. Eu começo colocando aqui numa panela 350 ml de água com 3 colheres de sopa de açúcar. É importante que não coloque mais do que isso de açúcar, tá, pessoal? 3 colheres de sopa é o suficiente. Em seguida, vamos mexer muito bem e ligar o fogo no alto mesmo. Nesse momento aí não tem problema se você ligar o fogo no alto e você vai deixar essa água ferver muito bem. Enquanto isso, eu cortei as ameixas, pessoal, e o tamanho é totalmente opcional, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o tamanho que eu cortei. Se você quiser um tamanho menor, inclusive uma dica muito importante, quem fizer aí para bolo no pote, esse recheio, é muito importante que você corte um pouco menor aí do tamanho que eu cortei, tá? Mas se você fizer para bolo de festa ou bolo também assim gelado, como eu estou fazendo, você pode cortar desse tamanho ou menor, é totalmente opcional, tá? E agora sim, vamos pegar as ameixas e colocar nessa água fervendo. É importante que você espere ferver primeiro para depois colocar as ameixas, tá bom? Nesse momento, pessoal, uma dica muito importante: não deixe muito tempo aí fervendo nessa água, tá? Você vai contar de 3 a 5 minutos no máximo, tá bom? Não deixe mais do que isso. Então, o meu eu deixei no máximo aí 5 minutos, mas é importante que vocês fiquem observando, tá bom? Não esqueçam aí no fogo, porque realmente esse processo é bem rápido. Como eu falei pra vocês, eu deixei o meu no máximo aí 5 minutos. Eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Hidratou muito bem aí as ameixas, então pra mim aqui tá ótimo, tá, pessoal? Agora, uma outra dica importante é você deixar escorrendo numa peneira, tá? Você vai desligar o fogo e vai passar essas ameixas aí numa peneira e deixar lá escorrendo até sair todo o restante dessa calda aí, porque é muito importante antes de você rechear o seu bolo, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a massa de bolo que eu vou usar. Essa massa de bolo foi a última que eu trouxe aqui no canal pra vocês, pessoal, todo passo a passo, bem explicado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Essa massa, além de ficar super fofinha, ela é saborosa e ela também é uma massa úmida, tá? Não é uma massa seca. Então vale super a pena vocês fazerem. Eu espero que vocês gostem. Quem assistiu sabe que é muito fácil de fazer essa massa, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Agora que os meus recheios já esfriaram, eu vou mostrar aqui a consistência de cada um deles para vocês. Esse é no sabor de doce de leite. Depois que esfriou completamente, fica assim bem firme e ao mesmo tempo um recheio bem cremoso também. Então vale super a pena vocês fazerem. Vou mostrar aqui também para vocês o recheio de coco, tá? Como que ficou. Também fica bem firme, ao mesmo tempo um recheio bem cremoso. Eu quero lembrar para vocês que quem fizer aí para bolo no pote, você pode desligar um pouco antes aí do ponto que eu mostrei para vocês. Então é uma dica para vocês que vão fazer bolo no pote, não precisa ser tão consistente assim, tá bom? E aqui eu tenho também a ameixa, como eu falei para vocês, eu deixei na peneira escorrendo para sair toda a calda, tá, pessoal? Muito importante antes de você começar a rechear. Então, agora vamos para a montagem do nosso bolo. E na mesma forma que eu assei a massa do bolo, eu só coloquei um plástico aí no fundo e começo colocando a primeira camada do meu bolo. Eu vou molhar essa massa, pessoal, com uma calda que é leite condensado com água. Eu gosto muito de usar essa calda porque é uma calda neutra, então combina com vários tipos de recheios e também com vários tipos de massas, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês a quantidade que eu uso, então vai estar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então depois de molhar aí muito bem, eu venho agora com o primeiro recheio, que vai ser o recheio de doce de leite. Eu vou colocar todo o recheio e espalhar muito bem com o auxílio da colher. Depois de espalhar muito bem, eu venho agora com as ameixas e eu gosto de colocar no meio, pessoal, porque aí eu venho com outro recheio por cima e aí na hora que eu colocar a massa de bolo por cima, não vai grudar aí nas ameixas, tá? Então, para a massa de bolo colar, é importante que tenha um recheio por baixo da massa. Então, por isso eu coloco aí primeiro o de doce de leite, depois eu coloco a ameixa e depois o de coco por cima. Porque na hora que eu colocar a massa de bolo aí por cima do recheio, esse recheio vai ajudar a colar a massa, tá? Então é muito importante você fazer esse processo. Agora eu coloco todo o recheio de coco e também vou repetir o mesmo processo, espalhando muito bem aí com a colher. Depois de espalhar muito bem, eu venho agora com a última camada de massa, coloco aí por cima.
Vou apertando muito bem com as mãos para que essa massa, como eu falei para vocês, ela venha colar no recheio embaixo. E vou molhar com o restante da calda, essa última camada de massa também. Em seguida eu vou fechar com esse saquinho, mas você pode colocar, se você quiser, cobrir muito bem com papel alumínio, tá? E é importante que você leve para a geladeira por no mínimo 8 horas. Por ser um bolo gelado, é importante que fique no mínimo 8 horas na geladeira, pessoal, mas se você quiser fazer de um dia para o outro, como eu fiz um dia antes e só desenformei no outro dia, fica mais gostoso ainda, tá? Então, no dia seguinte eu vou desenformar aqui para vocês verem como ficou. É muito fácil de desenformar, é só tirar esse saquinho que fica por cima do bolo. Você pega uma bandeja da sua preferência, vai centralizar aí e é só virar. Depois é só você puxar a forma que sai muito fácil e também esse saquinho, que foi o saquinho que eu usei aí para ajudar a montar dentro da forma. E assim ficou o resultado do meu bolo, pessoal. Agora vocês vão usar a sua criatividade. Se você quiser decorar esse bolo ou quiser fazer uma decoração específica, pode fazer, tá bom? Se não quiser fazer nenhuma decoração também, não tem problema, esse bolo já fica delicioso. No meu caso, eu vou fazer uma decoração muito simples, na verdade, é só uma cobertura de chantilly que eu vou colocar aqui por cima, não é nenhuma decoração. Eu bati na batedeira 200 ml de chantilly bem gelado e vou colocar somente aqui na parte de cima, pessoal. Dessa vez eu não quis fazer nenhuma decoração específica, tá? Por se tratar de um bolo gelado, para mostrar para vocês que dá para fazer também aí sem decoração, tá? Para vocês que querem fazer até mesmo como fatias para vender, vale super a pena também, tá bom? Então, eu vou espalhando muito bem aí o chantilly na parte de cima com essa espátula. Depois eu peguei um pouco do chantilly com essa mesma espátula e fui jogando para as laterais, só para ficar um caimento bem discreto, mas é totalmente opcional. E apesar de ser um bolo gelado, pessoal, vocês podem decorar aí da sua preferência, tá? Pode fazer uma decoração para aniversário, pode decorar também com ganache ou um brigadeiro da sua preferência aí por cima, que vai ficar muito bom também. E agora aqui na parte de cima, pessoal, eu finalizo com o coco ralado, porque super combina com um dos nossos recheios, né, que é no sabor de coco. Então, eu coloco o coco ralado aqui por cima, que também é opcional, tá? E aqui, depois que eu coloquei o coco ralado, eu já ia finalizar realmente o bolo. Mas aí, para combinar também com o nosso recheio, eu resolvi colocar aqui 3 ameixas em caldas, que também é opcional, na parte de cima. E agora sim, o bolo finalizado e assim ficou o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês, ou como um bolo gelado, ou para bolo no pote para vender, que tem muita saída também, ou para bolo de aniversário, tá bom? Eu cortei aqui um pedaço para vocês verem novamente como ficou o resultado por dentro. E esse bolo fica simplesmente, pessoal, maravilhoso. Delicioso, vale super a pena vocês fazerem, tá bom? É dessa forma que eu finalizo mais um vídeo aqui com vocês. E se você gostou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!